Olá, combinados, tudo bem com vocês? Meu nome é Everton Leal, sou apresentador da Come Mais Amado do Brasil, o teu podcast, e o Comecast hoje está nas ruas, aqui na cidade do Imbé, no litoral do Rio Grande do Sul, para conversar com a senhora secretária Dayana. Muito obrigada, Everton. Obrigada a toda a audiência do Comecast. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado. Eu gostaria que a senhora primeiramente se apresentasse, né, da onde a senhora vem, como até a senhora chega a ser a secretaria da mulher. Do que vive, do que se alimenta. Isso. Bom, meu nome é Dayana, eu tenho 39 anos. Eu vim para o litoral, assim como várias outras pessoas de fora, mas eu acredito que a minha situação, não sei se é um pouquinho diferente, porque na verdade não é muito, né? Eu vim de Passo Fundo para Imbé. Eu cresci no interior do estado, estudei em Passo Fundo, me formei em Direito lá também, mas acabei conhecendo uma pessoa que tinha relação com a cidade. E se criou aqui, viveu aqui, e quando os pais dessa pessoa foram conhecer os meus pais, a gente estava com tudo certo, porque o meu pai queria construir uma casa lá, a gente tinha morado a vida toda de aluguel, meu pai é servidor público e a minha mãe era costureira. E aí, finalmente, eles queriam fazer uma casa própria, e quando chegou, então, a pessoa que seria minha sogra, que no caso era, na época, a primeira secretária da Mulher e Direitos Humanos e tinha sido a vice-prefeita do município, para conhecer os meus pais, ela falou que, por que vocês querem construir uma casa? Não tá vendo que ela vai casar e vai embora? O filho de vocês também vai ter um relacionamento, você vai ficar vocês dois sozinhos, numa casa enorme? E aí o que acabou acontecendo é que quando ela disse isso, tudo começou a dar errado. Apareceu dívida de IPTU no terreno que o meu pai estava negociando, a prefeitura de Passo Fundo apontou várias mudanças que teriam que ser feitas no projeto para a gente iniciar a construção. E daí eu lembro que teve um feriadão, na época acho que era 20 de setembro, que aí eu vim com os meus pais para o Imbé. E tanto o meu sogro quanto a Nilza eram donos de uma imobiliária, né? E aí eles foram mostrar para os meus pais casas aqui na cidade. Sim. E mostraram para o meu pai e para minha mãe uma casa muito parecida com a que eles queriam construir. E pensem vocês que a gente já estava morando há mais de 18 anos em Passo Fundo. Nunca tinha tido nenhum problema com furto, com assalto, enfim. E desde que a Nilza falou de o que vocês querem construir, entraram 3 vezes na nossa casa. Nossa. E aí a minha mãe já estava assim, eu não quero mais ficar aqui, eu não me sinto mais segura. Minha mãe tinha um ateliê de costura, eu e meu irmão, a gente trabalhava no mesmo escritório da advocacia. Sim. E o meu pai trabalhava no IP, em Passo Fundo, então ninguém ficava em casa, a casa ficava sozinha o dia todo. Sim. Então foi mais ou menos assim, por uma sensação de insegurança, oportunidade também de mostrar uma casa e querer mudar de vida, né, ter uma vida melhor. Então, quando eu mudei pra cá, eu já era noiva do meu marido hoje, no caso. Sim. E o meu pai conversou com a família, disse, todo mundo concorda da gente sair de Passo Fundo para ir pro litoral, daí todo mundo concordou e viemos todos no final de 2013 pra cá. Foi assim que eu cheguei no Imbé. Quanto tempo a senhora é casada? Vai fazer 10 anos esse 10 ano. anos? É bastante tempo, né? Só de casamento. Só de casamento. Fora o resto. E a senhora está gestante, né? Gostaria que a senhora falasse um pouco também. Quanto tempo? Então, quem é mais próximo me acompanha há mais tempo, até porque eu não deixei isso de forma pública muitas vezes, né? Eu acabei falando em algumas postagens na rede social, mas depois que a gente confirmou essa gestação, passou das 12 semanas, mas no final de 23 para 24, eu tive a minha primeira gestação, eu cheguei a engravidar, mas infelizmente eu sofri um aborto espontâneo. Sim. E naquele momento eu sabia que eu ia passar por um processo eleitoral que é desgastante. A candidata seria eu, né?
a mulher que tem o útero, que carrega, enfim. E eu não teria condições de passar por esse processo estando grávida. Entendi. E aí, naquele momento, nós conversamos em adiar mais uma vez os nossos planos sobre ter ou não filhos. Sim. Porque primeiro a gente pensou em estabilizar, nós enfrentamos por muito tempo a doença da mãe do meu marido, né? Ela teve com câncer durante 14 anos. Nossa. Foi ela que fundou Amigas da Mama, Que bacana. a presidente, sempre foi, né, presidente de honra das Amigas da Mama, que partiu dela, a Casa Rosa também, que foi o que eu assumi depois que ela faleceu em virtude do câncer. Então, a gente foi sempre indo aos poucos. Passava essa fase da doença, daí a gente foi se estabilizar. E depois, quando nós conversamos, tipo, o tempo tá passando, tu tá ficando mais velha, eu tenho as mulheres também, a gente tem um prazo ali, né, que é cronológico, não adianta dizer que não. E daí, quando nós sentamos para conversar sobre isso, infelizmente eu tive essa perda, que foi bem difícil naquele momento. Eu nem me afastei do cargo, as pessoas não ficaram sabendo, só quem estava muito diretamente comigo. Então, acabei optando por trabalhar para não pensar no que estava acontecendo. Por um lado, ajudou, porque a cabeça continuou ocupada, mas, por outro lado, eu não tive o luto que eu precisava naquele momento. Então, quando entrou 2024, daí eu acabei me exonerando, né, 6 meses antes da eleição, porque eu já sabia, na verdade, desde o dia 16 de novembro de 2020 que eu seria candidata a vereadora. Entendi. Eu já estava preparada para isso, então naquele momento a gente decidiu esperar e pareceu muito agendado, porque passou a eleição e dentro do mês de outubro mesmo, que eu saí vitoriosa do processo eleitoral como vereadora, eu engravidei. E foi bem. As pessoas dizem, mas vocês são muito regradinhos, né? Eu disse, não, mas não foi de propósito. Mas que bacana. E como é que está sendo os desafios entre a secretaria e ser mãe para a senhora? Olha, para mim é um momento novo, né? Porque é o primeiro filho e até então eu só tinha a experiência de estar secretária, de ter a vida pública. E por muitos anos eu digo assim que eu pensava que eu não iria ter filhos, que eu imaginava que essa vida, né, de ser responsável por uma outra pessoa não seria para mim. E eu dou de exemplo para vocês, assim, é o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, que é o dia que todo mundo quer conversar sobre política para a mulher e que quer ouvir as mulheres. Nos outros dias do ano, nem todo mundo quer ouvir, mas nesse quer, né? Sim. Então, nesse dia, por exemplo, eu chegava em casa às vezes 1, 2 horas da manhã. Nossa, imagina. Porque tinha evento de manhã, tinha evento de tarde e tinha evento de noite. E aí tinha as outras atividades da vida pública, compromissos, enfim. E por muito tempo eu pensei que na minha vida eu não teria espaço para um bebê. Sim, como, né? Sempre, né? Então, depois as pessoas conversavam e diziam, não, tu não é assim, tu vai ver que quando tu tiver um filho tu vai conseguir se organizar, que vai mudar, ou que tu vai ter mais força, porque tu vai querer fazer mais, tu vai querer trabalhar mais ainda e melhorar mais ainda as condições da cidade, também pelo filho, né, que tu vai ter. Sim. E foi a conclusão que a gente chegou também, vamos tentar, porque depois de um tempo, quando a gente se acostuma, só o marido e eu, né, aquela rotina, se tu pensar muito, tu não tem. Verdade. A verdade é essa. Então a gente sentou, conversou e por enquanto eu estou tentando conciliar, porque é o final de gestação, com a demanda da secretaria, que foi uma secretaria que cresceu muito nesses anos. Felizmente as pessoas têm vindo procurar o serviço, não só mulheres, mas idosos, demandas envolvendo crianças também. Então hoje é uma secretaria que tem movimento de porta,
que não pode mais ficar fechada, por exemplo. Se Sim. nós formos a um evento em outra cidade, tem que ter alguém aqui, Ah, porque perfeito. vai ter alguém que irá procurar o serviço. Aumentou a demanda também com as enchentes, com a pandemia também, né? Deu um grande acréscimo de morador ali também, né? Isso, na pandemia, teve algumas situações que para mim me marcaram muito, porque eu fui a única secretária que o prefeito Ike anunciou na posse dele em 2021. Sim, Além dos vereadores eleitos que se tornaram secretários, né, o Jorge e o Arseno, eu fui a única pessoa que ele anunciou. sim. E então, quando ele colocou o pé dentro da prefeitura, Já entrou com a eu senhora, estava já. junto com ele já. Foi bastante desafiador na pandemia fazer Foi essa gestão de uma bastante. cidade que não sabia nem o que estava enfrentando, né? No Brasil inteiro, no mundo. E sabe que hoje, às vezes, a gente conversa com as pessoas sobre momentos e situações que aconteceram durante a pandemia e parece que foi coisa de outra dimensão. Assim. As Parece que pessoas, foi antigo, né? as pessoas não lembram mais Sim, do que elas lavavam alimentos com água sanitária verdade. antes de comer. Sim. Teve situações aqui, quando o governador decretou a bandeira preta, que todo o atendimento presencial foi interrompido. Aqui dentro do prédio, as pessoas colocavam bancos para os funcionários, né, para ninguém conseguir entrar para cá. E teve uma situação que me marcou muito de uma moça que mentiu ali na recepção, dizendo que precisava ir até o banheiro para conseguir chegar aqui e conversar com a gente, para fazer uma denúncia. Sim. Teve outras situações envolvendo cárcere privado, porque a violência aumentou muito, né, durante a pandemia. Sim, E também não se tinha, estava todo mundo em casa, não se tinha como chegar nessas pessoas. Então foi um aprendizado, a gente teve que se readequar a uma realidade em que ninguém sabia como se portar. Sim, imagina. Foi bastante desafiador, né? Para conseguir vencer, estamos aí até hoje. Né? Sim. Gostaria de perguntar para a senhora, além, a senhora vem à frente aqui, a senhora está nos 2 mandatos do IC aqui. Eu falo com pessoas também que não entendem um pouco sobre política, daí eu tenho que fazer ser mais simples aqui, essa entrevista mais simples com a senhora. E eles perguntaram um questionamento que entre 12 pessoas, 9 queriam perguntar para a senhora sobre a senhora secretária da Delegacia da Mulher. Por que não tem a Delegacia da Mulher aqui no Imbé? Delegacia da Mulher. É isso. Bom, na verdade, eu faço parte do governo antes do IC. Porque, como eu mencionei, eu sou advogada de formação. Sim. Eu trabalhei 7 anos no setor de dívida ativa do IPTU da prefeitura. Tá. Então, eu fui candidata a primeira vez em 2020, que foi bem desafiador, foi durante a pandemia. Sim. Não tinha vacina. A gente não sabia nem como chegar nas pessoas e eu sempre fui muito tímida, muito retraída, não sabia nem se podia apertar a mão da pessoa, se a pessoa convidava para entrar, enfim. E daí, quando teve a alteração do governo e eu tive o convite para assumir a secretaria, que para mim foi uma grande honra, porque foi uma secretaria que foi criada a pedido da minha sogra, né? Ah, que bacana. Ela que foi a primeira que trouxe esse movimento do Outubro Rosa para o litoral, para várias cidades, e que era envolvida na causa da defesa das mulheres há muitos anos. Então, a respeito da Delegacia da Mulher, o que eu posso dizer até hoje é que não é o Imbé que não tem a Delegacia da Mulher, é que, na verdade, nenhuma cidade do litoral possui a Delegacia da Mulher. E, recentemente, se eu não me engano, teve 2 situações pontuais em que o governo federal, podem pesquisar, não estou mentindo, depois quando teve a alteração, que é importante, uma alteração legal, determinando que a Delegacia da Mulher deveria ser 24 horas, a Polícia Civil reduziu o número de delegacias da mulher, colocou outro nome para que pudesse funcionar somente em horário de expediente, por exemplo, até às 5h30. Entendi, comercial. Colocou, eu não me recordo o nome, mas, por exemplo, em Imbé tem o cartório dos vulneráveis, que há muito tempo no direito
E eu não gosto dessa expressão porque eu não acredito que nós mulheres sejamos vulneráveis, Perfeito. tanto que ela nem se encontra mais em uso, né? Mas eles utilizavam a tríade dos vulneráveis, que era mulher, criança e idoso. Então a Polícia Civil aqui do Imbé tem um cartório separado com uma policial que atende somente essas demandas, envolvendo mulher, criança, idoso e animais. Tudo no mesmo lugar, né, uma sala separada. E o que nós não temos, além da Delegacia da Mulher, é uma sala das Margaridas, que essa sim foi criada pela Polícia Civil como uma alternativa para os municípios que não tinham Delegacia da Mulher. Entendi. Então, nós aqui no Imbé não temos, por uma questão de efetivo, e porque a nossa delegacia também não é 24 horas, mas, por exemplo, a de Tramandaí, que ela lá sim é 24 horas, quando acontece um crime. Aqui no Imbé, por exemplo, depois das 5h30, durante o final de semana, se uma pessoa quer fazer uma denúncia, um boletim de ocorrência, ela vai até Tramandaí. Tá. Então, nessa situação, depois que o prédio novo deles foi inaugurado, eu sei que eles estão se organizando para montar uma sala das Margaridas lá. Eu sei que Balneário Pinhal também tem a sala das Margaridas, porque eu estava na inauguração, e tem que ter uma policial mulher para atendimento. E Capão da Canoa também tem. Os demais municípios eu não tenho esse tipo de conhecimento. Então, não é o nosso município e não é a prefeitura. É uma questão de política de Estado e da própria Polícia Civil, né? Sim, essa questão da Delegacia da Mulher. Então tá respondido para ti que perguntou pra gente. Mas Cara, eu também secretária. gostaria muito que a gente tivesse uma delegacia, acredito que ela deveria ser regional, inclusive. Sim, né? Verdade. Eu tenho outra pergunta que vem das ruas também, sobre as funções ali da secretaria que a senhora está à frente, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco, além da Secretaria da Mulher, os Direitos Humanos também a senhora vem à frente, e quais são as funções ali? Como é que vocês trabalham aqui dentro? Eu acredito que existe uma escala de conhecimento e desconhecimento sobre o trabalho que envolve as secretarias do governo municipal e que muito tem a ligação direta com a pessoa utilizar ou não o serviço. Por exemplo, nem todos os homens que moram na cidade vão saber que existe uma Secretaria da Mulher no município de Imbé, sendo que nós somos uma das poucas dentro dos 497 municípios do Rio Grande do Sul que tem uma secretaria. Entendi. Na verdade, se eu não me engano, são menos de 10 municípios que mantêm Muito pouco. uma Secretaria da Mulher. Todo município tem mulher, olha só, imagina, tem as necessidades. Mas as isso também ocorrências. não é muito da cabeça do gestor, né? De Entendi. entender que aquela política ela é importante. Então, como eu falei dessa questão do distanciamento, no que o trabalho da secretaria é focado? Obviamente, a gente faz um trabalho focado em política para as mulheres, em prevenção, tanto que há mais de 4 anos a gente faz trabalho nas escolas, conversando sobre violência doméstica, por exemplo, a gente leva a Lei Maria da Penha a partir dos 9º anos. Aí nós fazemos trabalhos desde a educação infantil, já fizemos jogos que são mais lúdicos, que é tipo um joguinho de tabuleiro, perguntando assim, empurrar a colega, é violência ou não é? Perfeito. E daí todos os meninos de 9 anos entendem que gritar e empurrar a colega é uma violência. Sim, já vai. E em que momento da vida isso se perde? É o que a gente não sabe. Porque essas crianças crescem, elas viram adolescentes e elas vão reproduzir o que elas também aprenderam em casa, o que é ou não violência. Então, na sua opinião, a violência contra a mulher, ela vem de casa, assim, sobre uma má educação, assim, sobre comportamentos que vêm Eu não digo que ela venha de uma má educação. Sim. Eu digo que muitas vezes quando a gente está crescendo ou é pré-adolescente, a gente pensa assim, eu não quero ser igual meu pai e minha mãe, eu vou ser diferente porque eu vou ser melhor. E é muito difícil escapar daquele determinismo do lugar da onde a gente cresceu.
Por exemplo, uma criança que veio de um lar que o pai batia na mãe, na avó e na tia, ela vai entender que aquilo é normal. E E daí, se for uma menina que passou a vida inteira testemunhando aquilo, ela vai depois se relacionar com uma pessoa que pode ser violento ou não, mas se for, ela não vai entender aquilo como violência, porque para ela vai ser normal. Sim. Foi o que ela conviveu a vida toda. E a mesma coisa um menino. Se ele conviver durante boa parte da vida em um lar violento, em que o pai agride a mãe, a avó, a tia, não só por questão física, mas de palavras, de uma violência moral, inclusive, o que ele vai entender? Que aquilo é normal. Sim, perfeito, verdade. E ele vai levar aquilo para a vida dele. E ele vai agir daquela forma com as pessoas que ele se relacionar, não somente de forma romântica, inclusive. Sim. Então, é isso que a gente precisa mudar com a prevenção, no meu ponto de vista. Quando a gente começa a conversar com aquela criança, com aquele adolescente, que começa a ter os primeiros relacionamentos, onde a gente ensina, por exemplo, que não está certo controlar a foto do WhatsApp, do primeiro namorado, controlar a roupa, controlar a forma que conversa, né? Já começar a fazer chantagem emocional, inclusive o afastamento da família, o afastamento do ciclo de onde aquela pessoa convive. Quando a gente consegue chegar e passar esse tipo de informação para os jovens, eu tenho muita esperança que é ali que a gente consegue reduzir os índices de violência. Porque, infelizmente, os nossos índices estão cada vez maiores. E aqui no Imbé, esse ano especificamente, nós tivemos ocorrências mais violentas do que o normal. Tanto que tivemos um feminicídio em dezembro e outro feminicídio agora no começo desse ano. E fora, mesmo que eu falei das ocorrências, a própria questão da violência, da lesão corporal, a forma que chega até nós, e isso mudou, até mesmo comparado à própria pandemia, assim, do nível da violência que as ocorrências chegam. E isso não foi só uma coisa que eu percebi. O promotor lá da violência doméstica do Ministério Público também tem a mesma impressão que eu, o soldado da brigada, da Patrulha Maria da Penha também. Então é uma percepção que todos nós tivemos, e até para quem está nos assistindo, quando a gente fala especificamente de política pública para as mulheres, tá, relacionada à violência, é muito difícil de trabalhar de forma preventiva. Por quê? Porque se a gente for fazer uma comparação com outro tipo de crime, por exemplo, o tráfico de drogas, o governo do estado conseguiu, com RS Seguro e outras formas de inteligência, reduzir a maioria dos índices de criminalidade. Qual foi o único que ele não conseguiu reduzir? O de violência contra a mulher, de feminicídio. Por quê? Porque acontece dentro da casa das pessoas. Como é que a gente previne uma situação que não sabe onde vai acontecer? O tráfico de drogas, se faz um estudo de inteligência, descobre onde está o traficante, onde está a boca do fumo, vai lá, a polícia faz o que tem que fazer e claro, os demais crimes também, mas a violência contra a mulher, contra a criança, enfim, aquilo que acontece dentro da casa das pessoas com quem deveria proteger, é muito difícil de agir de forma preventiva. Por isso que eu acredito no trabalho das escolas, que eu estava mencionando, e daí, claro, depois continuar o trabalho de proteção junto com a repressão, porque as pessoas precisam entender que aquilo vai ter uma penalidade, vai ter uma consequência. Tanto que desde a instituição da Guarda Municipal Armada, que foi em 2020, o crime que mais acontece no Imbé é o de Maria da Penha. Sim, é complicado, pessoal. Eu gostaria que a senhora desse algum conselho para alguém que está passando por isso, como entrar em contato, quais são as medidas que ela tem que tomar para buscar ajuda, né? Só para complementar a última pergunta, porque faltou a parte dos direitos humanos. Ah, é verdade.
A gente falou muito sobre a questão da violência, de política para as mulheres, mas a secretaria tem nome e sobrenome, né? Nós somos também. mulheres e direitos humanos. Sim, verdade. E o que acaba desaguando aqui dentro dos direitos humanos é praticamente tudo que não é saúde e assistência social. Sim. E acaba focando muito para nós aqui, até porque por lei municipal, nós somos a secretaria responsável pela política municipal do idoso. Então, também nos últimos anos, e eu acredito que isso também é fruto do nosso trabalho, os números de violência contra o idoso também aumentaram muito. Nossa. Maus tratos, abandono, pessoas idosas que moram sozinhas nas suas casas, porque, por exemplo, no último censo mostrou para nós que pessoas acima de 60 anos no INDE são 1/3 da nossa população. Então, é uma fatia considerável das pessoas que moram na cidade, que muitas vezes não têm auxílio, não têm parentesco, elas se aposentam e vieram morar na praia, muitos moram sozinhos, e chegam num ponto que elas não conseguem mais se manter, seja por uma questão de saúde, por demência, por Alzheimer, por outras questões de saúde mental, inclusive, ou por questões físicas, né? Então, isso deságua muito aqui para nós, denúncias envolvendo pessoas sozinhas, negligenciadas pela família, maus tratos, violência patrimonial de filhos, familiares que usam o cartão, o dinheiro, o benefício, pensão das pessoas para uso próprio e aquela pessoa fica sem ter o que comer, por exemplo. Também vem para casa alguma coisa envolvendo criança, quando tem relação, violência com a criança e a mulher. E pouca coisa envolvendo diversidade, porque acho que essa fatia da população ainda não sabe que nós podemos atender esse tipo de demanda também. Mas eu acredito que o nosso grande diferencial seja, sim, o trabalho com as mulheres, porque nós temos o Centro de Referência da Mulher, com uma psicóloga, com uma assistente social e uma advogada, para atendimento à população. Entendi. E isso... Uma advogada que não sou eu. Sim. A senhora acha que vai ter que aumentar essas demandas, tipo, da psicóloga? Olha, eu acredito que hoje a nossa estrutura, pelo que nós já projetamos em termos de atendimento, ela já era pequena há uns anos atrás. Hoje nós atendemos uma demanda que não é que ela não existia antes, ela sempre existiu, mas por muito tempo foi considerada invisibilizado. Até isso que eu nem citei o caso das pessoas com deficiência, que o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência é ligado à Secretaria da Mulher e Direitos Humanos por causa dos direitos humanos. Então era um conselho que também não existia. Autismo, essas coisas. Também está dentro desse conselho. A senhora tem bastante trabalho, então, né? Tem bastante. O Rede Praia Acessível, com as cadeiras anfíbias para as pessoas com deficiência conseguirem chegar até a beira da praia, foi um trabalho que começou em 2022 na gestão do prefeito Ike e do vice Regis Cacetinho, através da nossa secretaria. Nossa, são bastante questões, bastante trabalho, né? Bastante coisa, né? Mas a gente tem planos para atender ainda mais. Nossa, a gente espera que a gente não, nas questões sobre violência, a gente não cresça, né? Assim, não precisa ampliar por causa disso, né? Mas sim, a senhora já está trabalhando ali na prevenção, né? É que, na verdade, os números de violência, por mais que eles aumentem, a gente acredita que eles ainda são subnotificados, né? Sim. Tem muitas pessoas que ainda têm vergonha de denunciar, que vivem 10 anos dentro de uma relação que é doente e que não se enxergam daquela forma. Então, até eu lembro que tinha feito uma pergunta e eu voltei no outro assunto, nos canais de denúncia, né, para quem está nos escutando agora, ou para quem conhece uma pessoa que está passando por essa situação, mesmo se for um caso de violência psicológica, que é tipificado na Lei Maria da Penha,
violência moral, violência sexual, violência patrimonial, além da física, os canais de denúncia são o seguinte: se for um caso de perigo iminente, né, que aquela pessoa está sofrendo risco de morte, por exemplo, eu peço para que as pessoas não acionem o 180, que é um canal do governo federal, porque demora dias para chegar a informação, ela vem por e-mail. Perfeito. Peço que também não acionem o Disque 100, que é o Disque Denúncia de Direitos Humanos, pelo mesmo motivo. Tá. Mas que a polícia também vai receber, só que é uma questão, se eu disse, se é urgente, aquela informação tem que chegar o mais rápido possível. Exato. Então, nós precisamos que ou seja acionado o 153 da Guarda Municipal ou o 190 da Brigada Militar, que são canais 24 horas. Perfeito. E isso até foi informações que nós fizemos chegar até as crianças durante o Maio Laranja, quando a gente ia falar sobre violência contra a criança e adolescente, para falar sobre as formas que elas poderiam, inclusive, fazer denúncias se tivesse situações envolvendo violência. E, infelizmente, até tivemos casos de denúncias espontâneas, né, envolvendo criança, em que a criança veio e falou para nós, claro, ela não entendia o que ela estava falando, mas aconteceu, identificou. Ela teve um atendimento, teve um acolhimento, enfim. Além da questão do 153 e do 190, daí tem esses canais que eu falei que são do governo federal, o 180 e o Disque 100, mas a gente também tem o WhatsApp da Secretaria da Mulher e Direitos Humanos, que aí a gente pode tirar dúvidas, que as pessoas podem entrar em contato, que nós temos uma servidora, inclusive, que faz o contato direto com as mulheres quando nós recebemos os dados das vítimas de violência, para saber se ela está precisando de alguma coisa, se ela quer um encaminhamento para a saúde mental, se está precisando de um cesto básico, se ela quer uma visita, se daqui a pouco ela precisa sair da cidade porque ela não está se sentindo segura. E aí eu dou de exemplo para vocês que de janeiro até março desse ano nós tiramos 24 pessoas da cidade. É muita gente. E eu digo pessoas porque não foram só mulheres, né? Às vezes a gente tirou a família inteira. E sim, nós fazemos esse serviço. Na secretaria tem 2 carros exclusivos. E se for necessário, a gente faz esse serviço para resguardar a integridade física da mulher, das crianças, enfim, da família. E um dado que para mim é muito alarmante, que do início desse ano até o final de março, nós já tínhamos 134 mulheres com medida protetiva só aqui no Imbé, só moradoras do Imbé. Pro tamanho da nossa cidade, isso é muita coisa. Claro, imagina. Então, para quem está nos assistindo, o WhatsApp da secretaria, que funciona somente o horário expediente da prefeitura, se mandar mensagem depois das 5h30, ou sábado, ou domingo, vai receber uma mensagenzinha automática, então, por favor, não façam isso. Sim. Se for urgente, lembrem que eu falei, liga 153 ou 190, até porque se tiver uma situação em que a pessoa precisa de auxílio policial, por exemplo, e fizer contato conosco, a gente vai ter que acionar a guarda também, por exemplo, né? Então, o WhatsApp da secretaria é 3627-8526. É um número fixo mesmo, se ligar, vai daqui na secretaria e se salvar o contato, vai conseguir conversar pelo WhatsApp do Centro de Referência da Mulher. Perfeito. Eu gostaria de falar também sobre quais são os projetos novos que a senhora, dentro desse ano ainda. Dentro desse ano ainda. Eu vejo que a senhora está sempre trazendo, né? Sempre postando, sempre ali informando também, além da sua rede e da prefeitura ali também, nas redes sociais, está sempre trazendo coisa nova ali, né? Sempre indo até aos moradores. A gente falou também sobre a questão ali da educação também. E a senhora também trabalha com outras secretarias, tipo a social, a Conselho Tutelar, a Secretaria de Segurança ali também, que a senhora falou bastante. Sim. Eu acredito que a prefeitura é uma só. Sim. E ela é dividida em secretarias pela vontade do gestor. Ok. Então, a mesma pessoa que eu atendo aqui,
vai ser a mesma que a saúde atende, vai ser a mesma que a assistente social atende, Sim. que pode cair até mesmo lá na Secretaria da Fazenda por uma dúvida envolvendo isenção de IPTU. Então, se a gente pode fazer alguma coisa envolvendo mais serviços, quem vai ser beneficiado é a população. Sim. Porque todos nós aqui atendemos as mesmas pessoas. Não exatamente pelo mesmo motivo. Às vezes é. Porque já aconteceu do Ministério Público mandar ofício para 3 secretarias questionando a mesma coisa. Então, claro, se a gente não se conversar para ver o que cada um tem de informação sobre aquela pessoa, a informação acaba chegando desconexa. Então, nesse ponto, sim, eu sou uma pessoa que acredito muito que o poder público é um só. Nós temos 2 gestores, que é o prefeito Ike e o vice Regis, e os demais secretários estão aqui para ajudar a executar a política pública que eles determinaram como prioridade dentro do plano de governo que foi o vencedor da eleição. E para mim, isso é um ponto muito importante, porque eu escrevi as propostas do prefeito Ike dentro da questão de política para as mulheres e direitos humanos. Então, o que está no plano de governo dele é o que eu quero também que melhore para a cidade. Que legal. Isso foi um dos motivos pelo qual me fez, mesmo sendo vereadora eleita, aceitar o convite do prefeito para retornar à secretaria. Porque eu poderia estar na Câmara hoje. Tem pessoas que me cobram. Mas eu votei em ti para ser vereadora. Tem pessoas que falam pra mim, não, eu tô feliz que tu votou porque eu gostava de ti sendo secretário. Eu até queria que tu perdesse a eleição pra te continuar sendo secretário. Porque eu ouvi isso. Mas não tem como agradar os dois eleitorados, né? Mas para as pessoas que me questionam, eu explico, eu digo, olha, tem projetos que estão em andamentos, que são de interesse da gestão, mas que eu também quero enxergar eles serem finalizados, porque quem executa é o Poder Executivo, não é a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores fiscaliza e propõe, né, leis. Para eu estar à frente do projeto e eu enxergar o início, o meio e o fim, eu tenho que estar no Executivo. Então, por isso eu decidi retornar, para eu conseguir finalizar o que eu tinha iniciado antes de 2024. E isso só foi possível porque o prefeito se reelegeu, claro. Mas, por exemplo, nós temos projetos envolvendo o Centro de Convivência da Pessoa Idosa, que vai acontecer lá na antiga Escola Olavo Bilac, que está desativada. Vai ser um espaço que, dentre tantos outros serviços da prefeitura, vai ser para atender melhor, no caso, né, denúncias envolvendo violência contra a pessoa idosa. Aí nós teremos uma equipe dedicada para isso, para esse tipo de demanda. A nossa ideia também é expandir mais o programa Saberidade, que com esse nome já existe há mais de 10 anos, mas com o prefeito Ike virou lei. Então hoje, todas as pessoas acima de 55 anos, que são moradoras do Imbé, sejam mulheres ou homens, a grande maioria é mulher, porque os homens não querem fazer ginástica. No máximo eles vão jogar bocha depois que se aposentam. Mas o programa Saberidade foi muito expandido, tanto que nós temos turmas hoje do centro até Imara, de pessoas que se inscreveram, e nós estamos com praticamente 700 inscritos. A gente é quase uma escola, com 3 professoras de educação física exclusivas para eles, em que elas dão aula de ginástica localizada, claro, adaptada para a terceira idade. Elas dão aula de dança. Pessoas também instruídas, né, formadas para isso também. Sim, que tiveram uma qualificação para acompanhamento deles. Eles fazem passeios também, eles já foram para o Oktoberfest outros anos, no Dia do Idoso. Então esse trabalho a gente também faz. E é algo que nós queremos expandir. Também está no plano de governo do prefeito Ike, é uma vontade minha também tirar do papel e ter uma coordenadoria da juventude aqui, para a gente poder fazer um trabalho focado com essa faixa etária dos jovens, que hoje não é uma demanda que, como eu falei, com certeza ela não é que ela não existe, mas ela não aparece. E é aquilo.
Eu acredito muito que política pública a gente faz com números. A gente inicia um trabalho, faz uma busca ativa e as pessoas aparecem, porque a necessidade existe. Claro. E quando a gente coloca isso em prática, acaba expandindo. Uma secretaria que daqui a pouco, até pouco tempo, muitas pessoas pensavam que não precisava existir. Sim, e olha quantas demandas e olha, pega bastante da população ali, né? A senhora visa, assim, em permanecer bastante tempo na política? Olha, na verdade, eu nunca tive vontade de estar na política. Tá, perfeito. Isso é o primeiro ponto. As pessoas que convivem um pouco mais comigo sabem que eu sou uma pessoa extremamente tímida. Perfeito. Eu tinha muita dificuldade, inclusive, para pedir voto para as pessoas. Eu tinha vergonha, era difícil chegar nas pessoas que eu não conhecia e abordar, porque primeiro que eu não sou daqui. Uhum. Então imaginem uma mulher que vem para cá, que ninguém sabe quem é. Sim, foi bastante desafiador, né? Que o pessoal aqui é bastante fechado também, né? E daí a minha única relação com a cidade era porque eu casei com alguém que morou aqui, que a mãe era política. Sim. Não era nem ele, a mãe era da política. Né? Tá certo. Que também foi uma pessoa que melhorou muito, assim como eu, que também era tímida. Tá. E durante esses anos a gente começou a participar mais dos eventos políticos, por causa inicialmente da Amigas da Mama, porque eu virei presidente voluntária dessa ONG que atende mulheres com câncer. Então, para conseguir melhorar o atendimento das Amigas da Mama, eu acabei tendo mais contato com a política. Mas tirando isso, eu sempre fui uma pessoa de bastidores. Sim. Eu era uma pessoa que trabalhava, imaginem só, na primeira vez que eu fui candidata, que foi em 2020, o ano da pandemia, eu trabalhava numa sala que era metade dessa aqui, fechada, cobrando IPTU das pessoas. As pessoas recebiam uma cartinha com o meu nome dizendo que elas deviam. Mas depois chegar e pedir voto é complicado. É difícil, né? Mas conseguiu. E mesmo assim eu fiz quase 300 votos. Sem ser conhecida, né? Sim. E muito também em razão desse trabalho que eu já fazia comunitário. Que muitas pessoas passaram a me conhecer em razão do trabalho das Amigas da Mama. Entendi. Depois, claro, o prefeito fez o convite, eu assumi a secretaria, trabalhei muito durante os 4 anos, a secretaria cresceu, os serviços expandiram, a gente tem uma equipe hoje para atendimento, e aí quando eu saí para concorrer a segunda vez, não tinha comparação do quanto as pessoas me conheciam naquele momento, porque elas me conheciam em 2020. Tá certo. Então, claro, eu digo que eu nunca tive pretensão e nem a vaidade de estar na política. Sim. Mas um dia o prefeito Ike me disse, quando ele foi conversar comigo para que eu fosse candidata a primeira vez, que se eu queria realmente mudar a vida das pessoas e eu entendia que ele... E eu pensava que para fazer alguma coisa efetiva, para mudar para melhor, dentro do que eu acreditava, seria através da política. E não fora, como eu estava com Amigas da Mama. Porque até aquele momento, eu tinha a ideia que se eu ficasse neutra e conversasse com todo mundo conversaria comigo. E não era o que acontecia. Eu apanhava de todo mundo. Sim. Porque podia ser que no futuro eu fosse candidata e apoiasse alguém. Então não tinha apoio de ninguém. Entendi. E quando o prefeito conversou e falou sobre essa questão de que realmente para fazer a diferença, se tu quiser mudar a vida das pessoas, é dentro da política, e eu passei a enxergar e entender que ele tinha razão mesmo, tanto que eu decidi ser candidata e superar todas as minhas dificuldades, que não foram fáceis, né? Sim. Dificuldades pessoais, dificuldades de não ser da cidade, de não ser uma pessoa conhecida, e em razão disso, ser muito mais fácil das pessoas projetarem uma imagem em mim que elas
tinham que não necessariamente é verdadeira. Sim. Quando não conhece uma pessoa e ela é mais reservada, é muito mais fácil pintar aquela pessoa de arrogante, de antipático, quando ela só é uma pessoa que tem mais dificuldade Tá certo. de socializar num ambiente em que ela não conhece ninguém. É isso. Então eu passei por todos esses julgamentos. Não foi fácil. Hoje eu sou uma pessoa que eu acredito que eu tenho uma caminhada consolidada no município e eu gostaria que ela fosse respeitada assim como eu respeito todos os demais que estão ou não na política. Claro. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a questão ali da mama, né? Até para quem não conhece, que a gente leva para o Brasil inteiro, que são uma referência também, né? Queria que a senhora falasse um pouco desse projeto, desse instituto aí. A Associação Beneficente Amigas da Mama do Litoral, particularmente, sempre foi o meu orgulho, assim, eu digo que ela é a minha filha adotiva, tá certo. O meu CPF do CNPJ do coração. Sim. Ela é adotiva porque não fui eu que criei, foi a minha sogra e as voluntárias na época que fundaram. Ela teve câncer de mama, né? Quem está nos assistindo e conhece a história sabe que eu estou falando da Nilza Godoy, que deu o nome para a rua que foi alterada a Avenida Rio Grande, né? Por isso que se chama Nilza Costa Godoy, por causa dela. Tá certo. Quando ela tinha em torno de 43 anos, ela teve o diagnóstico de câncer de mama. Na época, a Nilza era vereadora do Imbé. E ela foi autora da Lei Municipal da Promoção da Saúde Mamária, exatamente no dia 18 de julho. E ela, naquele momento, não quis somente que as intenções dela ficassem como sendo apenas autora de uma lei. Ela juntou um grupo de amigas e de outras mulheres que também passaram pelo diagnóstico do câncer e queria que mais pessoas tivessem acesso à informação e a tratamentos que ela também teve, seja por uma questão financeira ou por desconhecimento, porque às vezes as pessoas têm direitos, mas não conhecem, né? Tá certo. Então, no ano seguinte, em 2003, ela fundou a Associação Beneficente Amigas da Mama do Imbé, naquele momento, que é uma associação privada. Muitas pessoas acham que é da prefeitura, mas não é. Tão grande a importância, né? Eles acham que é um setor da prefeitura, que tem que ser fiscalizado pela Câmara. Já teve vereador, inclusive, fazendo pedido de providência, querendo saber e ter acesso aos documentos da Amigas da Mama que são privados, não são públicos. Sim, é uma instituição ali, é uma instituição beneficente que não recebe dinheiro público, tá? Para começar. Sim. Então esse é um ponto. Então, no ano seguinte, a Nilza tinha contato com o Imama de Porto Alegre, que eu acredito que muitas pessoas conheçam, junto com a presidente voluntária, a doutora Mayra Calef. Ela inspirou a Lei Estadual de Combate ao Câncer de Mama. Que bacana. Então, hoje, se o estado do Rio Grande do Sul tem uma lei que diz que naquele dia ações devem acontecer voltadas à prevenção do câncer de mama, foi por causa dessa lei que nasceu no Imbé, porque a Nilza descobriu que tinha câncer. Sim. Então eu gosto de dizer que o estado tem uma lei que nasceu aqui, né? Tá certo. E essa nossa instituição, ela já fez, esse ano ela vai fazer 23 anos já de fundação. Quando a Nilza faleceu em 2016 em complicações do câncer, porque foram 14 anos de idas e vindas, eu assumi a presidência voluntária e admito para vocês assim que foi bem difícil. Bem desafiador. Eu trabalhava, como eu falei, cobrando IPTU, era uma advogada tributarista, né? Não tinha conhecimento nenhum em relação a direito de saúde, envolvendo câncer de mama, menos ainda. Então foi um grande aprendizado. Mas eu acho que você também foi acompanhando ela ali, né? As dificuldades, toda a história também não deve ter sido fácil psicologicamente também, né? Eu comecei a fazer palestras envolvendo Maria da Penha a pedido dela. Mas que bacana. Eu acho que ela é uma pessoa visionária, né? Eu tenho bastante pessoas que conviveram,
foram atrás dos seus direitos ali, sugestões, e foram muito bem recebidos também. Vou botar a fotinho dela aqui também, na edição do vídeo. Mas são pessoas que passaram, né, que a gente está fazendo uma bateria de entrevistas sobre a história de Imbé, os representantes, e muito legal essa participação, essa contribuição, né. Primeira presidente da Câmara de Vereadores de Imbé foi ela, uma mulher, fez parte da Comissão de Emancipação do município, foi a única mulher vice-prefeita da cidade. Nossa. Foi a primeira secretária, como eu disse, né? A secretaria foi criada a pedido dela. E eu tenho certeza que se ela tivesse tido saúde, ela poderia ter sido muito mais. Muito mais, mas acredito também que a senhora está à frente. Ela passou o bastão, já sabia, já tinha visão também. Eu não percebia na época, né? Mas ela, como outras pessoas também, têm experiência e viam isso na senhora também, né? Mas também pegando essa ponta, a gente sempre fala, né? Aqui no Combicast, todo mundo conhece a frase que a gente sempre leva, que o impossível é uma questão de opinião. A senhora à frente aqui, a senhora Neuza Godoy, foi uma das pessoas que provaram também, por isso que a gente traz pessoas que mostram que o impossível é uma questão de opinião, na questão de realizações, sonhos, trabalhos, e gostaria de saber uma frase que a senhora leva para a sua vida. Assim. Poxa, uma frase que eu levo para mim. Filme, alguma coisa que fez assim, uma gerada de chave, sabe? Que a sua base é ali. Pode ser uma coisa de fé também. Eu corto essa parte que a gente faz um... É que eu não tenho nada que me vem em mente nesse momento. Tem inúmeras frases. Alguma coisa que ela tenha dito, que a senhora falou, pai, eu vou pegar isso aqui pra minha vida. Pior, eu vou fazer. Aconteceu. Meu motivacional também. Eu corto essa parte aí. Não tem problema. Tô exigindo demais também, que a senhora tá grávida, aí fica duas coisas mais. Já tem Ele uma tá sugando dificuldade até de a energia e o pensamento também, né? Eu sei. É complicado. Não tem? Eu corto essa parte. Podemos cortar essa Então, parte, agradeço. Tem alguma coisa que ela tenha não acredito muito pra senhora que assim? em frases de motivação. Tá. Tem alguma coisa que... Tem alguma coisa que a senhora que ela tenha dito assim pra senhora que ficou marcado pra sua vida? Me ajuda que eu não quero morrer. Isso é complicado, é bem forte também, né? Sim, foi por isso que Fui à frente, sim. que eu decidi que eu iria assumir Amigas da Mama para poder fazer pelos outros. Estender esse trabalho dela, né? Continuação o que também, não né? deu para fazer por ela. Também teve questionamentos assim, ó, sobre bullying na escola, sobre racismo, sobre homofobia também. E como é que eu faço qual é a orientação que a senhora daria? Curiosamente, a Secretaria tem uma série de palestras em conjunto com a Secretaria de Educação. Agora, no final de maio, a gente tem uma parceria muito forte com a Secretaria, como eu mencionei, né, não só a Maria da Penha, mas com o Maio Laranja, que tinha feito trabalho, inclusive em outros meses. As pessoas até pensam assim, mas tem que esse tipo do rosa, você coloca cores em determinado meio, porque é a forma que se tem de chamar atenção para alguns temas que são específicos. Então, a nossa psicóloga passou por todas as escolas do município falando sobre bullying, que é uma situação que a gente sabe que tem aumentado, falando com crianças e adolescentes. Então, até para quem está passando por isso, eu, pessoalmente, recomendo que procure a direção da escola, no primeiro momento, né, tente resolver. Não dando certo, se tiver vergonha ou quiser um acompanhamento, pode vir aqui na secretaria, com certeza a gente vai acolher esse tipo de demanda, vai ajudar, inclusive, a passar para a Secretaria de Educação. A gente está à disposição. Queria que a senhora deixasse convite também para o serviço que tem da Secretaria, do pessoal. Bom, então, o pessoal que está assistindo o Combicast,
Como eu disse, a nossa secretaria tem nome e sobrenome. A gente não atende só mulheres. Inclusive, já atendendo caso de violência contra homem de uma mulher, um só. Então, por favor, não. No universo de mais de 10 anos que eu estou nesse meio, foi o único caso que eu presenciei, Sim. dentre tantos outros. Então, não digam que não acontece. Eu sei que acontece, mas é impressão. O que eu acredito que seja importante para as pessoas que queiram de orientação, que estão passando ou não exatamente, mas conhecem alguém, que querem conversar primeiramente, porque não decidiram, querem fazer uma denúncia ou não, falam sobre violência, elas são bem-vindas para conversar aqui na secretaria, falar com a nossa psicóloga, com a nossa advogada que todas as manhãs, assistente social também, nós temos uma que vem todas as terças e sextas aqui para fazer a demanda exclusiva da secretaria. E para daqui a pouco as pessoas, como eu disse, não sabem, está insegura, não querem essa delegacia sozinha. Nós acompanhamos, a secretaria faz esse serviço para que ela não vá até a delegacia, seja em pé durante o horário do expediente, ou para não deixar mais difícil, porque daí é fora do horário do expediente da prefeitura, mas nós acompanhamos. Já aconteceu situações, inclusive, de pessoas que vieram aqui primeiro, conversaram conosco, e eu entrei em contato com o delegado para saber se a policial do cartório do Numerado estava disponível, se tinha uma policial mulher, inclusive, que estava lá naquele momento, porque se aquela pessoa fosse passar pelo plantão 24 horas na frente de todo mundo, ela não faria do uso. Então, também é um serviço que nós fazemos aqui, além de auxiliar, claro, pessoas, como eu disse, se chegar no extremo de ter que sair da cidade, a gente faz isso também. A parceria do idoso para pessoas idosas que querem viajar para fora do estado é feita aqui na secretaria, que são 3 tipos de parceria. Acho que uma é municipal, aí tem essa que é para viajar para fora do estado, e tem uma outra que é feita na Associação dos Aposentados do Litoral Norte, que é a CSP Itaúraí. Mas qualquer dúvida pode vir aqui, que a gente auxilia, dá toda orientação também. Denúncia contra a pessoa idosa, DISC 100, DISC 180, tudo cai aqui na nossa secretaria. Se a pessoa tiver alguma dúvida dessa do que eu falei, não necessariamente violência, não pode entrar em contato, que nós encaminhamos, caso a demanda não seja comum, se for na questão de saúde, se for uma questão envolvendo uma gaúcha, por exemplo, que é da assistência social, nós também damos toda a informação. O mais importante, não podia esquecer, as inscrições do programa Estabilidade para ginástica são feitas aqui na Secretaria da Mulher e Direitos Humanos. Uma única inscrição para mulheres e homens acima de 55 anos, dá o direito da pessoa fazer ginástica, entrar no projeto de câmbio, que câmbio é tipo um vôlei adaptado para a terceira idade, que acontece todas as terças e quintas no ginásio, e também tem a dança, que faz parte desse universo que envolve essa habilidade. Quem for nosso aluno tem direito a ganhar uma camiseta. Esse ano vai ser a segunda vez que a gente vai fornecer o uniforme e também primeira nova e além da camiseta a gente vai estar pegando um boné para todos os alunos. Que bacana, que legal. Então é isso, pessoal. Eu queria que a senhora fizesse o encerramento, né? Que uma hora tem que acabar as coisas, né? Mas sejam boas. Que a senhora falasse um pouquinho com a conclusão, os agradecimentos que a senhora... Bom, primeiro eu quero agradecer ao espaço. Demorou um pouquinho pra gente se... Verdade. Mas deu tudo certo, então reforço mais uma vez, agradeço por vocês terem vindo até a secretaria para nos ajudar também a sair um pouquinho do desconhecimento de quem não utiliza o serviço e dizer que a gente está à disposição, seja de mulheres, de pessoas que daqui a pouco têm dúvidas, não conhecem seus direitos, querem uma orientação, inclusive.
até mesmo envolvendo o direito de saúde, porque a nossa advogada também faz isso, ela orienta. E aí nós fizemos o encaminhamento da assessoria em torno dentro da situação que envolva casos de câncer, por exemplo, que tem leis específicas, ela orienta. Isso é um trabalho que é feito aqui também, as pessoas não conhecem. A gente tem o acolhimento da psicóloga, tem o atendimento da assistente social dentro do Centro de Referência da Mulher, que fica aqui dentro do anexo da Prefeitura. Até mesmo somos responsáveis pelo Conselho da Pessoa com Deficiência, o Conselho do Idoso, o Conselho da Mulher e Direitos Humanos, e somos a Secretaria responsável também pelo Rede para essa Filha, que é o banho assistido para as pessoas com deficiência. Acho que é só isso por enquanto. Então é isso, pessoal. Eu quero deixar um agradecimento à senhora, a toda a sua equipe também, a toda essa gestão, que a gente está entrevistando as pessoas na rua e está tendo um feedback bem legal, bem bacana. As pessoas estão reconhecendo, estão vendo ali as questões, os trabalhos da senhora, toda essa equipe. E também quero agradecer a todos os inscritos do canal. Estamos aí em 92 mil seguidores aqui no Instagram e em todas as redes sociais 150 mil. Muito obrigado a todos vocês que estão me ajudando também a provar que o impossível é uma questão de opinião. E quero agradecer também a todas as mulheres, né, também, é muito importante. E acho que é isso. Meu muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.